Boa noite a todos. Vamos começar fazendo uma leitura do livro Respostas da Vida, psicografada por Francisco Cândido Xavier, editada pelo espírito de André Luiz. Capítulo 23. Pensar. O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso. A ideia forma a condição produz o efeito cria o destino. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Imagine a sua existência como deseja deva ser, e trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas. As leis do destino carrearão de volta a você tudo aquilo que você pense. Nessa verdade, encontramos tudo o que se relaciona conosco, tanto no que se refere ao bem quanto ao mal. Observe e verificará que você mesmo atraiu para o seu campo de influência tudo o que você possui e tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia. Deus é o amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Em nosso íntimo, a liberdade de escolher é absoluta. Depois da criação mental que nos pertence, é que nos reconhecemos naturalmente sujeitos a ela. O bem eterno é a lei suprema. Mantenha-se no bem a tudo e a todos, e a vida se lhe converterá em fonte de bênçãos. Através dos princípios mentais que nos regem, de tudo aquilo que dermos de nós aos outros, receberemos dos outros centuplicadamente. Uma boa palestra a todos. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Antes de iniciarmos, gostaríamos da atenção dos nossos irmãos quanto ao estacionar nesta rua aqui do centro, que procuremos estacionar os carros no lado de lá da rua, evitar estacionar no lado de cá, em função da dificuldade que muitos carros têm de passar entre dois carros estacionados. A polícia tem sido acionada já algumas vezes, então a gente está pedindo a colaboração de todos para que prestemos atenção no estacionamento e também não estacionarmos em cima das calçadas, que está gerando um pouco de dificuldades para os moradores aqui da região. Tá bom? Agora sim, vamos nos recolher em torno da prece, que dará abertura à exposição da noite de hoje. Silenciamos os nossos pensamentos,
busquemos a nossa intimidade e levemos ao alto a nossa gratidão a Deus por esta oportunidade concedida a nós de aqui nos encontrarmos na noite de hoje. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos recebidas até o presente momento, por estarmos aqui participando deste encontro fraterno. Obrigado, Deus Pai, por nos enviar Jesus, Mestre Divino, nosso guia e modelo, para nos orientar através do Evangelho, este caminho seguro para a vida melhor. E a nossa gratidão aos obreiros da vida eterna, os mensageiros do Cristo, que aqui se fazem presentes junto a nós, nos envolvendo num clima espiritual, balsâmico, derramando sobre nós os eflúvios espirituais de que nós carecemos, a fim de que todos nós possamos sentir bem-estar e este conforto íntimo, para melhor estarmos para participar deste banquete. Que a paz e a harmonia se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. Com esta prece, humildemente, pedimos a permissão ao mentor espiritual desta casa, aos benfeitores de luz, para iniciarmos a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. Graças a Deus. Conosco temos a alegria de termos hoje, para ouvi-lo, nosso irmão Adalberto Pena, colaborador desta casa espírita e colaborador na seara espírita como um todo, né? Rogamos aos bons espíritos que o envolvam e o inspirem para a mensagem dessa noite. Que assim seja. Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos. Sintam-se em casa e acolhidos. E Jesus nos disse: onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei também. Então, tenhamos a certeza, a confiança de que Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo de perfeição, está hoje, agora, nesse momento aqui conosco. Que a sua paz encontre guarida em nossos corações, hoje e por todo sempre. Hoje a nossa pretensão é falarmos um pouco sobre as bem-aventuranças, os ensinos de Jesus, nosso Mestre, à luz do Espiritismo. Portanto, que o Espírito de verdade e os bons Espíritos nos amparem e nos inspirem nessa jornada que faremos pelas palavras do Mestre, por algumas páginas do Evangelho, mas interpretadas à razão da doutrina dos Espíritos, conforme compilou Allan Kardec. Então a ideia é mostrar que o Espiritismo, como sendo o Evangelho redivivo, a revivescência do Evangelho do Cristo, o nosso Evangelho, o Evangelho dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma releitura das palavras, dos ensinamentos vividos por Jesus, de uma outra forma, de uma forma um pouco mais clara, para que nós tivéssemos a possibilidade de interpretar o que em outros tempos não nos foi possível. Nós ainda talvez não estivéssemos preparados suficientemente
para que compreendêssemos tudo que foi ensinado pelo Cristo. E como Kardec nos trouxe, há necessidade da fé inabalável. E a fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão, a lógica, em todas as épocas da humanidade. Ou seja, há necessidade de uma fé raciocinada, da fé inabalável, que é aquela que o indivíduo constrói através do estudo e da reflexão, compreendendo todos os mecanismos da vida, que muitas vezes nos fogem. Então, sem dogmas, sem outras questões que não aquelas esclarecidas pelo Mestre, mas esclarecidas muito mais ainda, para que tivéssemos mais condições de termos o entendimento e podermos praticados por Kardec, através do Pentateuco e da doutrina dos Espíritos. Isso tudo nos seria impossível, ou seria muito dificultoso, se nós não tivéssemos a fé, a crença na vida futura e, portanto, na imortalidade da alma. Então, humildemente, a nossa pretensão hoje é trazer algumas das passagens que nos foram descritas pelos evangelistas à luz da doutrina dos Espíritos, dessa doutrina que nos permite hoje nos reunirmos aqui em nome do Cristo, em nome de Jesus, para que tenhamos a possibilidade de compreendermos o seu Evangelho, que nos foi deixado há pouco mais de 2000 anos e hoje ainda caminhamos com tanta dificuldade para praticá-lo. A primeira passagem que nós vamos discutir ou refletir, ela está no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, versículos 17 e 18, mas também se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, no item 1. E ele nos diz: eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Isso está no Evangelho de Mateus, como eu falei, no capítulo 5, e a frase completa diz o seguinte: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. A lei de Deus ele se refere. Não os vim destruir, mas cumpri-los, porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Ainda nos é, de alguma forma, dificultoso de interpretar algumas das falas do Cristo. Por isso, o Evangelho, segundo o Espiritismo, compilado e comentado por Jesus, por Kardec, com o auxílio dos bons espíritos, governados e dirigidos pelo Espírito de verdade, nos traz comentários que nos ajudam à compreensão. Então Kardec nos diz, no capítulo 1, do item 3, do Evangelho, segundo o Espiritismo: Jesus não veio destruir a lei, isso é, a lei de Deus, veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara, nessa lei, o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Ama teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E complementa ainda no capítulo 1, no item 7. Assim como Cristo disse: não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo,
mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todos nós o que foi dito apenas sob forma alegórica, ou seja, através de parábolas como Cristo tinha trazido. Então o Espiritismo, assim como Jesus não veio destruir a lei de Deus, nem os profetas, as predições, as profecias da época, o Espiritismo também, diferentemente do que algumas religiões, por ignorância no sentido de desconhecimento, acreditam que o Espiritismo não tem nada a ver com o Cristo. E é muito pelo contrário. Só tem a ver com o Cristo. Só tem a ver com as leis de Deus. Então o Espiritismo ele vem exatamente nos trazer essa transparência toda. Até porque a lei de Deus, ela é única e é imutável. No entanto, em alguns momentos, como disse no início da minha fala, nós não estávamos preparados ainda para que muitas das coisas que nos foram trazidas pelo Cristo, por Jesus, através das suas parábolas, fosse de nossa compreensão. Então, como nós sabemos, houve a primeira revelação, e a revelação é um desvelamento que nos foi trazido espiritualmente, para que pudéssemos entender as leis naturais, as leis espirituais, as leis divinas. A primeira das revelações, coube a Moisés, através da psicografia, né, do próprio Deus, que trouxe os 10 mandamentos, que tinha por óbvio, para aquele momento, tratar sobre a justiça e os princípios das leis morais. Já era uma iniciação por causa da brutalidade e da rudez que ainda existia para o povo daquela época. Então ele implantou um Deus severo, era olho por olho, dente por dente, porque para aquela época era o que se podia entender e para se poder ter algum tipo de harmonia naquele povo. Jesus já veio trazer, na segunda revelação, ele focou no amor, na caridade e no perdão e na promessa da vida futura. Então ele não veio destruir a lei de Deus, né? Os 10 mandamentos, pelo contrário, veio cumpri-la, só que ele veio trazer o amor, o perdão e falar para nós já à época sobre a existência de vida futura. Então essa já foi a segunda revelação. E a terceira revelação, que é o Espiritismo, ele foca na verdade. Ele esclarece cientificamente de onde viemos, quem somos, o que devemos fazer aqui, o que estamos fazendo e para onde vamos. Então essa é a situação quando nós falamos sobre as 3 revelações, né? E sobre essa passagem, a primeira de Jesus, que a gente trouxe para a reflexão, que ele não veio destruir a lei, mas cumpri-la. Então está descrito essencialmente nas revelações trazidas pelo Cristo. A segunda passagem que nós trouxemos para a reflexão, ela diz sobre as bem-aventuranças também, que bem-aventurados os pobres de espírito. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, itens 1 e 2. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Também é muito difícil a compreensão, até o entendimento sobre pobre de espíritos. Isso ainda traz uma certa confusão, e a gente fala isso pelas conversas que a gente tem com muitas pessoas, porque ela não é propriamente da doutrina dos espíritos, ela está no Novo Testamento, e muitos interpretam de formas diferentes. E dentro dos comentários de Kardec, no capítulo 7, item 2, ele traz o seguinte comentário explicando para nós: por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, os homens de gênio,
mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos, dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino, no reino dos céus, sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante, possuidor dessas qualidades, simplicidade de coração e humildade de espírito, será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Por que fala-se muito em homens de gênio, né? Dentro do Pentateuco, no Evangelho, de uma forma geral? Porque são pessoas, não é uma generalidade, mas muitas vezes são pessoas que se acreditam superiores a todas as coisas, inclusive aos próprios ensinamentos do Cristo. Então se colocam numa forma como se o Evangelho, os ensinamentos, não se prestassem a eles. Então, essas pessoas são orgulhosas, vaidades e muitas das vezes egoístas, obviamente não generalizando. Então, muitas das vezes a pessoa humilde, verdadeiramente, ignorante no sentido acadêmico, ela tem a preferência do reino, de entrar no reino dos céus, do que aquele homem de gênio. E na passagem terceira que nós separamos para a nossa reflexão, que consta no Evangelho de Mateus, ainda em seu capítulo 5, itens 5, 6 e 10, e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 1 e 13, e ele fala sobre bem-aventurados os aflitos. Mais uma vez, se a gente se fixar à letra, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados, felizes aqueles que sofrem, que têm aflições, como está no Evangelho, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados, bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Como é que pode? Isso só nos é permitido a compreensão crendo e tendo a certeza da vida futura, da vida que virá. Pois sabemos que a felicidade, nós não vamos encontrar a felicidade plena nesse mundo. Então, como é que se pode traduzir isso? E Kardec nos traz no capítulo 5, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, o seguinte comentário: as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com o conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. As tribulações, portanto, são, ao mesmo tempo, expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro que elas preparam. Aqui ele se refere, porque todos nós, de uma maneira ou de outras, passamos por tribulações, por aflições, por sofrimentos. E isso não é castigo de Deus. A gente já teve oportunidade de conversar a respeito. Quando nós estamos no processo, no mundo espiritual, no procedimento de planejamento reencarnatório, nós, em alguns momentos, podemos escolher as nossas provas, que ao reencarnarmos, nós não lembraremos mais dessas escolhas e vamos achar que aquilo não é de nosso merecimento. Eu não merecia sofrer tanto. Mas nós sabemos que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória, e que nada se nos acontece se não fosse para o nosso bem. Deus é o nosso Pai. Ele jamais vai querer que alguma coisa de ruim se nos aconteça. Não é para o nosso mal. Então aqueles espíritos que ainda estão endurecidos passam pelas dificuldades, mas de forma reclamando o tempo todo, falando mal, maldizendo das coisas. Por outro lado, aqueles espíritos onde já tem mais a compreensão, resignados e compreendendo que estamos tendo a oportunidade de passar por aquela situação,
por aquela prova ou expiação que é para o nosso bem, para a nossa evolução espiritual. Resignando-nos quando isso nos acontece, nós aprendemos. Então esses bem-aventurados aflitos não basta sofrer, que serão felizes. Mas aqueles que têm a compreensão, a resignação, a resiliência, agindo com fé ativa no propósito divino, certamente serão bem-aventurados. Então nós precisamos de resignação, de compreensão, porque a certeza de um futuro mais ditoso, da vida futura, como nós dissemos anteriormente, sabendo que isso que nós estamos passando é uma fração de segundos diante da imortalidade da alma que somos, do espírito que somos. Então nós estamos tendo a oportunidade de resgatar ou de passar em provas anteriormente onde não tivemos notas boas. E na passagem 4, ele diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa é uma passagem bastante conhecida, onde numa conversa de Jesus com Nicodemos, um doutor da lei, ele lhe pergunta: como é que eu posso fazer para entrar no reino dos céus? Está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 12, e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens 5 a 9. Veja que eu estou fazendo a citação do Evangelho de Jesus, que consta no Novo Testamento, e fazendo a sua correlação no Evangelho segundo o Espiritismo, para mostrar e reafirmar que o Espiritismo é o Evangelho redivivo, é a experiência de Jesus trazida para nós pelos imortais, com explicações para que nós tivéssemos e tenhamos a oportunidade do esclarecimento, para que nós tenhamos a oportunidade de nos modificarmos, de fazermos a nossa reforma íntima tão necessária para o nosso progresso espiritual. Então consta no Evangelho de João: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não te admires de que eu tenha dito, ser preciso que nasças de novo. Ao que ele redargui, Nicodemos: acaso seria possível eu, um homem velho, retornar ao ventre da minha mãe? A ignorância, mesmo sendo um doutor da lei, que não compreendia à época o que hoje nós sabemos, que é o processo de reencarnação. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Esse é o processo. Ele não compreendia. E Kardec, no capítulo 4, do item 4, ele diz, explicando essa passagem: a reencarnação é a volta da alma ou do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum ao antigo. Isso já nos é sabido. De novo, quando estamos no planejamento espiritual, de acordo com as provas e expiações que nós precisamos passar para a nossa evolução, pela misericórdia divina e pela orientação dos planejadores da reencarnação, Ele nos concede essa matéria física, esse corpo físico, quer seja num corpo masculino ou feminino, com alguma dificuldade ou não, que é o que nós precisamos para atravessar esse estágio terreno que mais uma vez nos é oportunizado. Então essa passagem é uma exposição, uma explicação de uma forma ainda talvez não tão clara, que Jesus já usava lá para falar sobre a reencarnação.
E Kardec complementa ainda a explicação, ainda no capítulo 4, no item 17. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho, razão porque hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhe restituirá o sentido verdadeiro. Ou seja, para nós aqui, somos privilegiados hoje. Muitos que estão na sala estavam há pouco nos estudos e já têm essa compreensão. Outros que vêm com maior frequência ao centro e que leem ou ouvem outras palestras por aí, já têm essa compreensão da pré-existência da alma, do espírito, mesmo antes de se formar novamente esse corpo físico, e da, portanto, a pluralidade das existências, sem a qual, e sem acreditar na imortalidade da alma, como é que a gente vai acreditar em muitas das coisas que estão escritas no Evangelho? Se torna até um pouco incoerência. Então, se é só essa vida mesmo, então o que me importa é gozar a vida, é ser feliz agora. Por que eu vou preocupar em fazer o bem para alguém se eu não ganho nada com isso? Seria uma incoerência? Talvez. Muitos talvez ainda ajam dessa forma pelo desconhecimento. Então a falta de caráter, de ética, de moral, muitas das vezes tem a ver com essas questões da ignorância. Da ignorância no desconhecimento mesmo, porque você coloca as coisas com a obviedade de um evangelho e as pessoas não têm a condição de entender. Você pega todo o Pentateuco aqui traduzido com perguntas e respostas e as pessoas não conseguem compreender. Então negam a obviedade, as coisas que estão claras. Mas obviamente também, claro, nem tudo que é óbvio para mim é óbvio para outra pessoa. Por isso que uma das coisas que a gente tem que praticar é a indulgência, é a compreensão da ignorância do nosso irmão. Até porque nós também somos sempre ignorantes aos olhos de outrem. Então a humildade deve fazer parte da nossa característica. Tão difícil, mas a gente deve sempre procurar praticá-la, porque esse é um dos ensinos de Jesus. Numa outra reflexão, Jesus nos diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. O que será que ele quis dizer com isso? E isso consta ainda no Evangelho de João, capítulo 14, itens 1 e 3, ou versículos de 1 a 3. E no capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens de 1 a 19. A nossa exposição, como todas as exposições da casa, com exceção às terças-feiras, elas ficam gravadas na nossa página do Instagram. Então quem quiser depois se aprofundar em cada um dos itens que a gente está falando, vale a pena ir lá e falar o que era mesmo aquele item lá. Vai estar lá Evangelho de João, capítulo 14, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, os itens 1 a 19. Pega o Evangelho e dá uma lida para compreender. Discute da casa, discute com os trabalhadores da casa, peça um esclarecimento se não o tiverem. Mas trazendo para o Evangelho de João, ele diz o seguinte, as palavras de Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai, se assim não fosse, já eu vou-lhe teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. E Kardec nos explica, no capítulo 3, no item 2, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Fica difícil a compreensão? Aí ele traz, na classificação dos mundos, no capítulo 3 do Evangelho, no item 4, ele fala o seguinte: embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta,
Pode-se, contudo, dividi-los de modo geral como segue. Então Kardec, para tentar nos esclarecer, porque assim, hoje nós estamos residindo no planeta Terra, que, como já foi falado N vezes aqui, é um planeta de provas e expiações. E nós estamos passando por um processo de transição planetária para um mundo de regeneração, um mundo de transformação. Hoje ainda, as nossas vibrações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações ainda estão na frequência do planeta, que está migrando. Hoje nós aqui, espero, já não nos comprazemos mais em fazer o mal, mas já o fizemos há tempos passados, e talvez nem tão longínquo assim. Já praticávamos o mal, ou ainda praticávamos o mal. Hoje já não temos mais essa vontade, essa intenção de fazê-lo. Já passamos pelos mundos primitivos, conforme didaticamente Kardec traz esse processo de evolução dos mundos, para que compreendamos que desde que fomos criados como espíritos simples e ignorantes em mundos primitivos, estamos hoje já há milhares de anos passando por esse processo de provas e expiações, onde está inserida a Terra. Estamos num processo de transição planetária, entrando no mundo de regeneração. Se olhar no bolso o bilhete carimbado aí, se vai ter passagem para esse ou se vai continuar nesse mundo, onde é que vai? Porque quem não tiver com o bilhete carimbado é capaz de ficar por aqui mesmo. Aí depois do mundo de regeneração viriam os mundos felizes, porque no mundo de regeneração ainda haverá o mal, mas já não haverá de uma forma tão escancarada quanto é no mundo de provas e expiação. Nos mundos felizes ou ditosos já vai haver a sobreposição do bem ao mal. Já não vai existir mais o mal, nem pensamento, que hoje a gente ainda pensa, né? Aí eu falo por mim, provavelmente vocês não, mas a gente pensa bobagem ainda, tem um sentimento ruim ainda algumas vezes, às vezes a gente ainda fala bobagem, e mais vezes ainda a gente faz bobagem, mas mais para frente a gente não vai fazer mais isso. E quanto antes a gente tiver esse discernimento, e não apenas o discernimento, começamos a praticar o Evangelho do Cristo efetivamente, mais rápido a gente sobe de degrau. A gente pode até já entrar num mundo de regeneração, já lá na pontinha, já quase virando para mundos felizes. Quem sabe? Dona Elza já está quase lá, né, Dona Elza? E depois vem os mundos celestes ou divinos ainda. Então assim, nós estamos ainda, a Terra ainda está na frequência de mundos de provas e expiações. E todos nós, portanto, que ainda estamos aqui, estamos nessa mesma frequência. Mas do nosso lado, muitas das vezes a gente vê atitudes de pessoas, fala, essa pessoa não tem condições de ir para um mundo melhor do que esse. Quiçá vai voltar para um mundo mais primitivo ou para um mundo de provas e expiações lá no comecinho, como era alguns milênios atrás. Não estou aqui fazendo juízo de valor ou cobrança ou julgamento, mas apenas para a gente ter didaticamente a percepção de evolução, de mudança. Tem gente que mata ainda sem nenhum remorso. Tem gente que rouba sem se preocupar. Não é só um egoísmozinho como a gente tem, assim, se é que se pode chamar egoísmozinho, mas fazem aquilo como propósito. É como dentro da casa da gente, que a gente tem uma harmonia,
De repente levar uma pessoa totalmente desarmônica para dentro de casa. Não vai coadunar, não vai harmonizar. Imagina nos mundos onde todo mundo faz as coisas tudo certinho, aí entra alguém para desajustar. Vai ser sacada. E na passagem 7, ele diz, Jesus: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Consta no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 11, versículos 28 e 30, e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 1 a 4. Então, no Evangelho de Mateus, ele diz o seguinte: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Como nós dissemos no início, e foi colocada na oração também, falada pelo Laércio, que a paz do Cristo se faça presente em nossas vidas. Jesus, como ele disse, quando houver 2 ou mais pessoas falando em seu nome, ele estará presente. Estaria presente. Então ele está sempre presente em nossas vidas. Agora, será que nós estamos presentes na vida de Jesus, nos seus ensinamentos, no seu Evangelho? Já compreendemos de fato, quando ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim? Ele é o caminho. Se nós acreditamos nisso, se estamos aqui tentando viver uma vida sem hipocrisia, por que não seguimos isso? Que quando estamos aflitos, a gente procura, de uma maneira ou outra, Jesus. Comentava com o Laércio pouco antes de iniciarmos nossa reflexão da noite. Que bom ver a casa cheia hoje, num domingo frio. Alguns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. O mar, ou o rio, vai chegar ao mar por uma maneira ou por outra. Então nós ainda estamos meio pelo rio e vamos chegar ao mar. Como Jesus o é para nós. Então, as formas pelas quais a gente chegou aqui, pouco importa. O que importa é estarmos hoje aqui, termos a compreensão das palavras, dos ensinos do Mestre, editadas ou trazidos os esclarecimentos pelos imortais, pela misericórdia dele, como nos foi prometido por Jesus, que ele nos mandaria o Consolador prometido, e caberia ao Espírito de verdade governar, conduzir, orientar tudo isso, como fez com Kardec e todos os Espíritos, e que deu a permissão pelo Pentateuco. Então nós já sabemos disso tudo. Compete a nós hoje seguirmos esse caminho de verdade. Porque Kardec nos expõe, através do comentário no capítulo 6, no item 4, essa passagem do Evangelho. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo haja dito. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade, ou seja, o Espírito de verdade é que veio acompanhando todo esse processo para nos trazer o conhecimento que hoje temos através da doutrina. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Como eu falei inicialmente, teve a primeira revelação através de Moisés. Jesus nos trouxe mais esclarecimento
e a mudança de olho por olho, a questão da vingança, mas pelo amor. Ama teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E as parábolas ditas por Jesus, que para nós à época e muito recentemente ainda nos era ignorada, ou não nos era de forma tão transparente conhecida, Kardec nos trouxe, codificou isso através dos imortais. E para finalizar, ainda nos traz a mensagem: bem-aventurados os que têm puro o coração. E consta no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens 1 e 10. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Quem aqui não quer ver Deus? Todo mundo aí quer ver Deus? Todo mundo quer, mas quer esperar um pouquinho, né? Não precisa morrer para ver Deus, né? Fiquem tranquilos. E Kardec nos esclarece, através do capítulo 8º, no item 3. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Então, irmãos, o Espiritismo, pela misericórdia divina, vem nos trazer o Evangelho do Cristo de uma forma mais clara, de uma forma mais transparente, de uma forma mais fácil de compreendermos. Nós temos o livre-arbítrio para seguir pelo caminho da direita ou da esquerda ou reto. Compete a cada um de nós, à medida em que nós tomamos conhecimento da verdade, e a verdade é Jesus, é o seu Evangelho. A partir do momento em que tomamos conhecimento da verdade, nós não podemos mais alegar ignorância. Portanto, que tenhamos não apenas o discernimento, mas a condição de colocar em prática a cada coisa que a gente ouve, vê aqui, e que faça sentido para a nossa vida. Que oremos ao Pai, aos bons espíritos, aos nossos protetores, para que nos deem sabedoria, conhecimento, resiliência, persistência, humildade, para reconhecer as nossas falhas e sabermos que nos é possível sermos melhores do que somos hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, nossa gratidão por este momento, pela mensagem de hoje, lembrando tantas falas de Jesus. Disse-nos, entre outras, orai e vigiai. Que possamos, através do exemplo do Mestre, vencer as nossas dificuldades, nos aproximarmos cada vez mais deste guia e modelo de todos nós. O príncipe da paz, o embaixador do amor, o rei solar, o mestre amigo de todos nós, que nos ensinou e que nos deixou uma prece modelo para tantas outras. Possamos, no silêncio dos nossos pensamentos, proferi-la
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino de amor. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa por caridade as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações. Livra-nos, Pai, de todos os males, pois que vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, pedimos a permissão para finalizarmos a exposição da noite de hoje. Que assim seja.